Bem, algumas imagens como esta têm aparecido, nas quais, segundo o que diz Juan Goni lá na Espanha, podem ser vistas essas imagens de mariposas em Navarra. O que está acontecendo lá na Espanha? Há então um monte de mariposas que estariam enchendo algumas regiões, algumas casas. Fala-se de falta de reflorestamento, fala-se que o problema é outra coisa, que tem mais relação com um tipo de praga sem controle. Não é? Não sabemos, mas evidentemente isso já está começando a gerar preocupação. Já há várias pessoas que falaram sobre esse assunto. Diz nesta publicação que vai muito além de uma perda florestal, é uma praga descontrolada que sufoca tudo, é um desastre ecológico sem precedentes. Pelo menos é isso que relatam nas redes sociais. E é que vejam, a questão é que isso acontece quando há condições climáticas, digamos, fora de controle. Ou quando há por aí algum setor, digamos, de todo esse círculo do meio ambiente. Digamos, de repente se rompe, aí começa a ter coisas demais em algum aspecto. Por exemplo, neste caso dessas mariposas, né? Ou seja, mariposas que atacaram ou afetaram. Evidentemente, lá naquela região da Espanha deve ser uma praga ou algo assim já totalmente fora de controle. Bom, vamos ver o que se sabe a respeito, mas realmente começam a surgir imagens desse tipo. Há alguns dias já se falava sobre a busca pela eliminação desse tipo de praga, que também acendeu o alerta em outras regiões do mundo, não só na Espanha. Então, por isso mesmo, gostaria de ficar atento a esses assuntos. Pragas que ocorreram, por exemplo, em outras partes mais ao norte da Espanha, da Europa, que também tem afetado, por exemplo, as árvores, né? Ou seja, não é só que afeta como se chama, as casas ou as zonas onde está afetando atualmente na Espanha, mas também estão ocorrendo em outros lugares da Espanha e da Europa, né? São então pragas que são facilmente controláveis, obviamente, se for feito o controle. Atenção suficiente, e já vamos contar para vocês o que está sendo dito, né? Mas chama atenção, já tem alguns que falam de uma suposta praga de borboletas e mariposas gigantes em Maiorca. Eles garantem que não é uma praga, que são inofensivas e que vão embora em alguns dias, ou seja, não é uma praga que afete alguma coisa, né? Recentemente, percebeu-se em Maiorca um cenário repleto de borboletas e grandes mariposas, e confirmaram que realmente são muitas, mas que em alguns dias irão embora sozinhas. Não é preciso se alarmar, não é uma praga prejudicial, nem um perigo para a ecologia, simplesmente são ondas migratórias intensas, mais intensas do que nos últimos anos, e que, segundo eles, não causam problemas. Por isso, bem, a pergunta é uma praga? Bem, pelo menos com as informações que temos, não é uma praga. Em todo caso, seria então um excesso repentino que veio disso que chamam de rodovias. Rotas aéreas, né? Que são feitas pelas próprias mariposas e borboletas e tudo mais, e que de repente decidem chegar a uma única área e aí sim saturam. Parece muito impressionante, mas não passa disso, né? Oficialmente não é considerada praga, conforme relatado. Isso gerou preocupação, principalmente por causa do aparecimento das mariposas noturnas, que são as que mais assustam, mas dizem que não mordem, são totalmente inofensivas, não picam e também não causam nenhum tipo de problema. O que elas realmente fazem é ajudar na polinização dos ecossistemas europeus, então, de qualquer forma, é preciso cuidar delas, porque elas polinizam, ajudam a polinizar os ecossistemas. Os países europeus dependem dessas mariposas para que esteja, digamos, melhorando toda a questão da diversidade de plantas e tudo isso, né? Então, basicamente, elas polinizam, né? Então, é isso aí. Com certeza vamos ver muitos vídeos desses sobre os excessos das mariposas e das borboletas, mas enfim, não passa disso. Vamos a outros assuntos importantes. Neste momento, está sendo relatado um ataque hacker, um possível ataque hacker, porque ainda é preciso esperar para confirmar, mas parece que é isso mesmo. No Brasil, a Defesa Civil do Brasil anunciou, ou seja, os militares,
que seu sistema de alerta por celulares foi desativado após sofrer um provável ataque pirata que provocou o envio de mensagens falsas durante a madrugada. Vários brasileiros afirmaram nas redes sociais que acordaram com um som alto no alarme dos celulares. A Defesa Civil informou que a plataforma foi desativada após sofrer uma invasão. Uma mensagem foi enviada para diferentes regiões do país, sendo acionada remotamente por alguém de fora do Sistema Nacional de Proteção Civil. Ou seja, alguém, um hacker, enviou a mensagem. A mensagem foi disparada. Foi do tipo de alerta extrema e continha a palavra misantropia, que significa ordem da humanidade. Provavelmente se trata de um ataque de um hacker. Autoridades brasileiras anunciaram medidas para reativar o sistema assim que for seguro, indicando que ainda estão hackeados. Bem, não é um aparente hackeamento, é um hackeamento. Eles mesmos estão dizendo isso. Realmente é estranho, né? É estranho que deixem assim desse jeito. Outro ponto também que chama a atenção dentro desse hackeamento, gerou tanta controvérsia o assunto da piscina lá em Washington, que agora, diante dessas condições que estamos vivendo agora de algas nessa área, o que chama a atenção é que Donald Trump, só para não arcar com o peso das críticas, o que ele está dizendo é que foi um fracasso. Como foi que ele chamou? Esse foi vandalizado. Ou seja, o lugar foi vandalizado e por isso ficou tudo verde e estranho e não sei o que, sem provas nem nada, só assim. Ou seja, na frente do nariz deles. Basicamente tem o Capitólio, tem a Casa Branca, tem tudo. E na frente deles supostamente vandalizam o lugar. E bom, que por isso está afetado, que estão investigando o caso supostamente. Então, é assim que as coisas estão. Não foi feito um gasto desnecessário, um gasto enorme para deixar a cor daquela piscina azul. Não funcionou. Frente a esse desperdício, críticas surgem até sobre os 14 milhões que os Estados Unidos gastam em outros temas. Muito mais controversos. Acho que não é nada, um probleminha dentro de uma série de situações muito mais interessantes e importantes, né? Vemos, esta é a ilha, aquela piscina que está no meio ali, não onde está, o Capitólio, onde eles estão por aí. Todos esses lugares icônicos de Washington, né? Esse monumento de Abraham Lincoln e todas essas situações, né? Então, vamos ver o que acontece, ver como eles resolvem essa situação. Enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Olha, então a Via Viloev aparece e reage ao que será o novo conselho para Washington no tema dos WAPs, no tema dos OVNIs. Sim, ou seja, a Via Viloev já tinha falado e, já tinha comentado que iria fazer parte. Na verdade, ao que parece, ele vai ser o diretor desse conselho, um conselho científico que busca fornecer informações para a Casa Branca para revisar todos os fenômenos aéreos não identificados, ou seja, os UAPs. Olhem, uma coisa é eles revelarem a informação e outra coisa é nos darem a interpretação do que eles acham que estão vendo. Ou seja, aí estão os objetos, agora já se pode falar do assunto de forma oficial, porque antes não se fazia, ou seja, não existia, né? Mas conforme vão sendo divulgadas mais e mais informações oficiais, ok, o fenômeno existe, perfeito, ok. Agora, o que é o fenômeno? Aí já é outra história. Eu não sei, né? Então eles criam um conselho no qual Avi Aviloev, um renomado astrofísico de Harvard, vai ser um deles, né? Um dos conselheiros e, ao que parece, como diretor. A Casa Branca anunciou a criação do Conselho Consultivo Científico sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados, com a participação de cientistas de alto nível. O responsável por dirigir o conselho será Avi Aviloev, um renomado astrônomo de Harvard e uma das figuras mais conhecidas na pesquisa sobre possíveis tecnologias não humanas. Segundo Loeb, o objetivo principal é analisar de forma científica os objetos observados em vídeos militares e outros registros que continuam sem uma explicação definitiva.
A novidade mais importante é que, no acordo com Loeb, existe uma disposição que dizem ser inédita do governo dos Estados Unidos para colaborar com cientistas externos e compartilhar informações entre eles. O pesquisador afirmou que, se as autoridades estivessem completamente convencidas de que todos os objetos são tecnologia humana conhecida, não teriam solicitado ajuda científica pública. Ou seja, ele acredita que, ao convidá-los, o que ele entende é que eles não sabem o que são. Ou seja, realmente não sabem. Se realmente soubessem o que são, provavelmente não estariam formando esse conselho. O conselho pretende utilizar sensores mais avançados, inteligência artificial e sistemas de análise de dados para determinar distância, velocidade, aceleração e características físicas dos objetos observados. Loeb diz que a prioridade ainda é a segurança nacional, pois todos os fenômenos podem ser tecnologias de países rivais dos Estados Unidos. No entanto, ele também afirmou que existe a possibilidade de que alguns desses objetos, alguns deles, não tenham uma origem humana conhecida. Uma hipótese que só poderia ser confirmada por meio de evidências verificáveis. Durante a entrevista que ele tem dado, foi abordado um dos temas mais talvez polêmicos. Não sei. Ele fala sobre a possível existência de materiais recuperados em supostos locais de impacto ou acidentes relacionados a objetos não identificados. Loeb admitiu que muitas dessas informações sigilosas ainda são classificadas e ele não tem acesso. Certo? Ou seja, até agora ele não tem acesso a essa parte. Existe uma pessoa chamada Elizabeth Vargas, uma jornalista, que relembrou as acusações históricas a certos programas secretos que teriam permanecido ocultos, inclusive de alguns dos presidentes dos Estados Unidos, que nem mesmo eles sabiam. Ou seja, existem programas que, em teoria, nem mesmo os presidentes ficam sabendo, certo? Diante de todas essas dúvidas, ela disse que qualquer pessoa com conhecimento verificável que possa apresentar informações ao Conselho para tentar acessar provas concretas, eles vão ficar atentos. Eles vão receber não só o que o governo disser, mas também vão estar abertos para que outras pessoas enviem informações e digam: olha, está aqui, né? Aqui está essa informação, aqui está essa fotografia, aqui está esse vídeo, dá uma olhada, certo? Aí seria uma oportunidade muito interessante para muitos desses divulgadores que dizem ter a prova definitiva, a foto definitiva, o objeto definitivo. Então eles estão se abrindo para esse tema. E aí está Loeb, que tem uma trajetória bastante importante, né? E aparentemente está aberto ao tema do fenômeno, né? Diante de outras dúvidas que têm surgido, eles garantem que enquanto for conhecimento verificável, eles vão publicar. Esse cientista considera que a administração atual impulsionou uma mudança de enfoque em relação às décadas anteriores, favorecendo uma maior cooperação institucional. E ele garante e insiste que a pesquisa deve se concentrar exclusivamente em evidências obtidas por múltiplos sensores, e não apenas em opiniões divulgadas nas redes ou especulações públicas. A mensagem final garante que o Conselho foi otimista, afirmando que espera mostrar avanços nos próximos meses e afirmou que o melhor, o mais interessante ainda está por vir. É super interessante, a verdade é que é super interessante, independentemente de que a gente sempre desconfia, né? Mas é interessante, é importante, é uma virada. Sim, é uma virada importante. É a primeira vez que uma estrutura científica independente tem apoio. Vamos dizer assim, já da Casa Branca em Washington. Bom, agora sim, se vão limitar, se não sei o quê, aí já não sei, vamos ver, mas de início isso é interessante. E bom, vamos ver o que vai surgir daí, né? Enquanto isso, a divulgação deve continuar e vamos ficar atentos ao que possa surgir nesse ou em outros temas. Vamos agora a outros pontos e assuntos importantes. Vamos aos outros assuntos também. Antes, como les ha ido? Ei, dá uma olhada nessa imagem. Essa não, essa aqui. Nem mesmo à noite conseguia cobrir isso, e dito isso, no Ethan e Fake estão no nível de tablets reais com...
Bom, essas são algumas das imagens que têm circulado nesses últimos dias. Mas nas últimas horas apareceram vários blogueiros russos mostrando parte dos preços e como eles estão. O petróleo nem sequer está, ou seja, não tem, está zerado, não tem nada, simplesmente está em zero, porque não tem petróleo, não tem gasolina, na verdade, nem diz nada. Em diferentes pontos da Rússia, afirmam que já entraram praticamente em uma fase de histeria, porque a gasolina continua aumentando, ficando zerada em vários lugares da Rússia. Nas redes estão aparecendo um monte de imagens de pessoas, de influenciadores, que mostram isso por lá, ou os preços excessivos ou que simplesmente não tem gasolina. Então, isso aí, evidentemente, está chamando atenção também, pois mostram alguns efeitos e alguns ataques que continuam acontecendo em alguns pontos da Rússia. Afirmam que um ataque de longa distância teria sido realizado contra uma refinaria de petróleo em Tyumen, no oeste. Já basicamente na Sibéria, fica mais ou menos a 2.000 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. O que já não surpreende mais, porque isso também já acontece com frequência, ataques nesse nível, mas isso também é interessante. Aqui está o mapa, mais ou menos. Vamos ver se conseguimos colocar aqui. Este é o mapa. Aí está. É o mapa. Ou seja, mapa. A distância é impressionante, não é? Ou seja, as coisas são assim. Não é assim o assunto nesse sentido. É assim que estão acontecendo. Bom, estão acontecendo os ataques. É enorme a distância. Enorme a distância que estão percorrendo para atacar vegetariano, a região dos lugares. Não é esse tipo de lugares. Bom, então é assim que as coisas estão. E Roma produz mais ou menos 9 milhões de toneladas de petróleo por ano. Ou seja, são realmente golpes fortes nesse sentido, no sentido, digamos, energético, não é? Bom, é assim que estão as coisas nesse assunto. Vamos para outros assuntos importantes. Olhem, foi registrado esse incêndio. Isso aconteceu, segundo o que diz a Guarda Civil Espanhola, isso aconteceu em Navarra, certo? Lá em Navarra foi feito um desdobramento contra incêndios em Bardenas Reales, Navarra. A Guarda Civil detectou uma coluna de fumaça nas proximidades do reservatório do Ferial, dando início, como dizem lá, ao dispositivo conjunto de meios aéreos e terrestres para conseguir estabilizá-lo. Isso foi publicado pela própria Guarda. Do que a Guarda Civil em Navarra, que fez esse comentário e publicou essas imagens, na verdade é surpreendente, não é? É isso, é impressionante o caso. E bom, continuaremos atualizando o que vier nesse sentido também, né? Também, bom, tem essa mensagem que me chama a atenção do próprio J.D. Vance. Ouçam isso. Você pode iniciar pequenas conversas nas segundas com iranianos, paquistaneses e catarianos. Entendemos que os iranianos acabaram de chegar, assim como os catarianos e os paquistaneses, e alguns dos nossos negociadores técnicos ainda estão no local. Mas veja, teremos alguns dias de conversas para tentar colocar isso em andamento da maneira certa. Há muito o que discutir, mas vamos abordar tudo. Senhor, os combates no Líbano parecem ser uma ameaça que pode fazer todo o processo fracassar. O que os Estados Unidos farão? Marco e a equipe gerenciam o que acontece no Líbano apesar das manchetes. As coisas estão melhorando lá, as coisas pioraram um pouco. Vai ser algo que teremos que continuar gerenciando constantemente para garantir que você sabe, tanto Israel quanto o Líbano estejam seguros e protegidos. Esse é fundamentalmente o objetivo disso. Queremos que toda a região seja segura e protegida. O grande problema é que alguém atira e depois alguém responde. E se gera uma espécie de círculo vicioso em que simplesmente é preciso parar tempo suficiente para que as cartas de paz se mantenham. É isso que vamos tentar fazer. As pessoas estão observando, mas as coisas melhoraram. Pastor, poderia nos contar mais especificamente sobre sua agenda e o que está fazendo? O que faria dessa viagem um sucesso para você e para você? O que faria dessa viagem um sucesso para você? Bem, acho que o principal é organizar tudo da maneira correta e realmente estabelecer a estrutura das boas novas. Então, a forma como vamos fazer isso é tendo uma liderança política principal no topo. E então, obviamente, o que vai permanecer no local é o que vai... Eu gostaria de ficar no que parece ser um lugar bonito. Eu só poderia ficar lá por 1 ou 2 dias.
Acho que, com sorte, vamos avançar na questão nuclear e na questão do incêndio no Líbano. Essas são duas coisas importantes nas quais acho que vamos focar. Tenho certeza de que os iranianos também terão assuntos no meu país. Nos vemos do outro lado. Obrigado. Bem, aí está a mensagem que ele dá antes da viagem que J.D. Vance vai fazer para a Suíça para conversar com os iranianos, em uma suposta reunião que nem sequer vai ser assinado o acordo, supostamente, só vão conversar sobre alguns pontos e chegar a um acordo. Eu imagino que eles também estão avaliando o que vai acontecer com Israel, porque se Israel insistir na questão do Líbano, provavelmente não vai haver muita negociação, né? Quer dizer, também pode ser, mas pode ser. Precisamos esperar mais detalhes, mas é interessante. Agora, há tensões no Estreito de Hormuz e a própria Guarda Revolucionária tem enviado mensagens para os navios que passam por lá, por Hormuz. Tem um áudio que já dublamos. É um áudio que estava obviamente em persa, mas já o dublamos para ouvir o que está sendo dito nesses tipos de lugares. Escutem este áudio. Atenção a todos os navios! Atenção a todos os navios! Atenção a todos os navios! Aqui é a 4ª Marinha, Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, 4ª Marinha. Devido aos crimes de Sayyad Banan e à violação do compromisso dos Estados Unidos em relação ao cessar-fogo, o Estreito de Hormuz está novamente fechado para todas as embarcações. Enfatiza-se que o Estreito de Hormuz está fechado. Todas as embarcações estão ordenadas a não se aproximarem do estreito. Adeus. Adeus, ele disse. Ou seja, isso era o que as embarcações na região de Hormuz ouviam pelo rádio. Ou seja, quem está aqui quer atravessar. E esse é o sinal de rádio que os iranianos transmitem para o Golfo Pérsico, dizendo que o Estreito de Hormuz está fechado. Está fechado e acabou o assunto. Por quê? Por causa do que está acontecendo no Líbano. Porque eles ainda estão trocando ataques pesados. Não parou. O problema não foi resolvido. E bom, isso também precisa ser levado em consideração. Diante desse conflito, né, que ainda não parece ter fim, né? Já tínhamos comentado isso há 2 transmissões há pouco tempo, que o Estreito de Hormuz estava fechado. Bom, agora já tem áudio, já começam a sair até reações. Mas de qualquer forma, J.D. Vance está indo para os Estados Unidos e eles vão manter o que chamam de conversas técnicas. Amanhã, domingo, conversas técnicas na Suíça. O vice-presidente norte-americano J.D. Vance vai estar lá com Jared Kushner, vai estar lá com Steve Witkoff. Pelo que entendi, eles já chegam a partir de amanhã. Vamos ver, mas supõe-se que eles chegam amanhã e vão estar lá fazendo conversas que, segundo eles, são sobre temas técnicos de como vão implementar o acordo. E assim, bom, ir avançando nesses assuntos, né? Donald Trump disse que não vai dar esses milhões que dizem que disseram que vão dar. Mas, bom, isso é o que ele diz, né? Ou seja, já foi feita uma comparação. E aqui vou ficar de olho para ir compartilhando com toda a comunidade. Ou seja, aí está o acordo do Obama, certo? Onde descongelaram 1,7 milhões de dólares, 1,7 bilhões de dólares. E Donald Trump vai descongelar 100 bilhões de dólares, certo? Mas não é só isso. Não só isso, como também vão dar a eles 300 bilhões em reparações. Aqui está o ponto aqui mais embaixo. No acordo de Trump, Trump vai dar 300 bilhões, ou seja, 300 bilhões de dólares. Os americanos vão dar a eles para consertar o que os Estados Unidos destruiu. Com Obama não tinha isso, né? Obviamente, né? Ou seja, além do custo do ataque, agora vai custar também a reparação. Então, entre os 300 mil que os Estados Unidos vão colocar, mais os 100 mil que vão desbloquear, são 400 mil bilhões de dólares. Mas não é só isso. Esperem um pouquinho. Isso está só começando. Ao retirarem todas as sanções de petróleo e gás, eles vão poder vender petróleo e gás para qualquer mercado agora. Então, o dinheirão que vai entrar, rapaz, mas vai ser uma maravilha, né? Para os iranianos vai ser impressionante, não é? Isso se cumpre exatamente como os iranianos estão dizendo, né? Trump diz que sim, que não, que amanhã e que não sei o quê. Ele fica fazendo malabarismos. Isso é o que vamos ter que ver nos próximos dias. Amanhã mesmo, enquanto as informações forem vazando, ou eles mesmos forem publicando como vai ser o acordo. Vamos ver, né? Afinal, do que se trata? Agora é só um pré-acordo de uma folha, nem chega a ser acordo.
Então isso também vai ter que ser analisado, né? Vamos então para os comentários, né? Vamos para as informações, vamos para os comentários, na verdade. E é dia de conversa, né? Vamos para lá. Como vocês estão? Feliz fim de semana, muito obrigado por nos acompanhar. Elicel, como vai? Cebola, olá. A Mágico Luna. Juan, como você tem estado? Ou seja, toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado por compartilhar. Se ainda não fizeram, compartilhem o vídeo. É muito importante compartilhar. Vocês me ajudem compartilhando o vídeo e, bom, a gente vai estar aqui passando as informações sobre o tema internacional ao vivo, né? Só peço essa força para vocês. É só isso que eu peço. Compartilhem o vídeo aí nas suas redes, no WhatsApp, com seus amigos, no Facebook, no Twitter. Deem uma força pra gente compartilhando, isso é super importante. E principalmente nesses tempos, né? Em que, bom, existem muitos grupos interessados em manipular a informação, até países mesmo. Então, bom, se vocês derem uma força compartilhando, pelo menos essas vozes, porque vocês também têm voz aqui. E insisto, mandem seus áudios pra gente. Mandem seus comentários também, para que possam ter uma exposição importante no mundo hispânico, né? Saudações, muito obrigado. Como você está, Ângelo? E aí, como estão as coisas aí na Itália? Como estão as coisas por aí? Como você vê Giorgia Meloni e sua discussão com Trump? Emma Andrade, como você está? Boa tarde. Presente, trabalhando, boa sorte no trabalho. Francisco Arce, como você tem estado? Saudações. Diz Pepe em vivo, muito bom. Saudações, Francisco Arce, como você tem estado? La Mágico Luna. Ei, a Alemanha estava perdendo agora há pouco, vocês viram isso? Eu só fiquei sabendo por alto, mas ainda não vi nada. 2-1 Alemanha. Já virou o jogo, mas quem liderava era a Costa do Marfim. Imagina, vocês achando que já acabou. Teve um momento em que os alemães estavam perdendo. Teria sido algo incrível, tipo, vamos lá, porque vai um pouco contra a lógica, né? Aparentemente. Mas os Países Baixos também ganharam da Suécia por 5-1. O quê? Tem esse papo de que, já viu, né? Um supercomputador diz que os Países Baixos vão ganhar a Copa do Mundo. Começaram fortes. Não sei se é o segundo ou o primeiro jogo, acho que é o segundo. Mas sim, foi uma goleada tremenda, né? Amanhã precisamos ficar atentos aos jogos entre Espanha e Arábia Saudita e entre Uruguai e Cabo Verde. Quero ver como vai Cabo Verde, principalmente pelo goleiro e, claro, Uruguai, que tem gerado tanta atenção. E vamos ficar atentos, né? Recebemos uma mensagem pelo Telegram. Vamos ver o que dizem. Diz saudações. Puxa, a mensagem ainda não chegou para mim. Diz, mas Aurora entrou. Aurora entrou. Muito bom, Aurora. Saudações para toda a comunidade que está entrando no grupo. Lá no Telegram estamos como canal e como grupo. Automaticamente, quando quero enviar uma mensagem, ela pode ser enviada diretamente para mim ou para o grupo, digamos assim. E então, bom, isso também é algo que agradecemos, né? Já somos mais de 3.000 no Telegram, certo? No Telegram, avisamos vocês quando estamos ao vivo. Também avisamos no WhatsApp quando estamos ao vivo. Se houver alguma emergência, se acontecer alguma situação importante, nós avisamos por lá também, certo? Então, fiquem atentos a isso. Diz, vamos ver, o que mais, quem mais está por aí? Zarroia diz, onde você está? Eliseu, muito bom. Ângelo, saudações. Diz, Juan é um intermediário. Não leva nem 5 minutos quando você passa com um funcionário da agência telefônica. Ou seja, isso do registro, né? O registro biométrico com o celular. Saudações, Zarroia. Georgia é uma mulher de ferro. Saudações, Ângelo. Como você está? Olá. Saudações também para a comunidade que nos assiste depois. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Olha, desejo a vocês um excelente dia. Que tenham um bom final de semana. Em breve nos veremos novamente com mais informações à noite. E voltamos com todas as informações. Já com o resumo do dia, né? Um abraço, fiquem muito bem. E hoje tem séries e filmes, né? Séries e filmes. As recomendações de vocês aí e, obviamente, as minhas. Vamos lá, então. Fiquem bem. Até logo.